Olá, pessoal. Vamos hoje aqui falar sobre o fato relevante que o Bradesco enviou ao mercado, né? Dentre muitos outros fatos relevantes, foi enviado sobre a bonificação de ações do banco. Então, para quem não sabe, hoje vamos falar um pouquinho mais sobre bonificação para todo mundo entender na prática aí como é que funciona. Então, vamos lá. Olha só os fatos relevantes, o fato relevante, né, envolvendo aí a bonificação de ações. O Bradesco aí, ele vai aumentar o capital social, milhões, para 87 bilhões e 100 milhões, com bonificações aos acionistas, tá? Em forma de ações, né? Ele vai bonificar o acionista através de ações, não vai ser através de dividendos e nem de juros sobre capital próprio. E aí muita gente se pergunta como que funciona, né, essa bonificação, a empresa tem caixa para fazer isso, né? Como que funciona essa bonificação na prática, altera alguma coisa? O que que realmente muda, né, nesse plano de bonificação? Então vamos lá. A empresa, pessoal, ela pode distribuir os lucros entre os acionistas de algumas formas, né? A mais comum aí, a gente vê muito comum nas empresas da Bolsa brasileira e nas bolsas americanas também, é dividir os lucros em formas de proventos, seja ele um dividendo ou sendo juros sobre capital próprio, que tem desconto do imposto de renda, né? Pessoal, imagina o seguinte, a empresa ela gerou lucro em um determinado período, e aí ela formou lá a sua reserva, né? Além das despesas todas, né? Da dívida toda, ela conseguiu formar uma reserva. Esse excedente, essa reserva, ela primeiramente, a gente entende como investidor que é muito bom receber dividendos, mas a gente entende que é primordial para a empresa continuar crescendo, continuar tendo lucro, aumentar o seu lucro principalmente, diminuir sua dívida ou controlar sua dívida, é exatamente ela financiar projetos de crescimento, de infraestrutura, investimentos a longo prazo que vão manter a empresa consolidada, vão manter a empresa competitiva, ganhando contatos, né? Tá? Agora, existe também a parte em que a empresa ela vai remunerar os seus acionistas. Ela pode remunerar como dividendos, como já falei, tem os juros de capital próprio também, mas uma remuneração que não é tão falada, né, ou muito não é tão praticada pelas empresas, não são todas, são apenas algumas. Hoje, a gente tem um caso aí do Bradesco, né, e vai remunerar os seus acionistas aí, aqueles que já possuem ações do Bradesco, com mais ações. E isso depende muito da quantidade de ações que o investidor tiver, né, que o acionista tiver. Então, se existe uma proporção, a proporção é a mesma para todo mundo. Só que quanto mais ações você tiver, maior será a sua bonificação. Então, nesse caso, sempre é bom ter muitas ações, porque quanto mais ações, maior é a quantidade de ações que você irá receber, tá? Então, essa parte da bonificação é exatamente isso. É você receber parte dos seus lucros, só que em vez de ser como dividendo ou juros sobre capital próprio, ou até mesmo recompra de ação, que também é uma forma de valorizar, né, as ações que o acionista possui, você também tem a bonificação das ações. Voltando para o caso do Bradesco aqui, olha só, galera. Serão atribuídas gratuitamente aos acionistas na proporção de uma nova ação para cada 10 ações da mesma espécie de quem forem titulares na database. Ou seja, para cada 10 ações, o acionista receberá uma nova. Então, 10% aí de proporção. Eu falei com vocês, quanto mais ações, maior será a quantidade a ser
recebida, né, pelo acionista, pelo investidor. Se a gente fizer uma conta simples, um cálculo simples, se você tiver 100 ações, você vai receber 10, por ser 10% de proporção. Então isso é fantástico, isso é fantástico. Quanto mais ações você tiver, mais ações você será. Então isso é fantástico. Quanto mais ações, maior será a sua bonificação. Lembrando que tem uma data limite, tá? Que a gente chama aí de data base, o banco chama de data base. Até essa data base, que ainda vai ser divulgada, ela não foi divulgada, o que foi divulgado é só o programa de bonificação, até a data em que o banco ainda vai divulgar, se o acionista tiver 100 ações, 1000 ações, ele vai receber uma proporção de 10% referente ao que ele possuir naquela data. Passou daquela data, já não vale mais. O mercado reagindo mal aí o resultado que foi divulgado pelo Bradesco também na data de ontem. Só hoje aí o mercado já caiu aí com a ação 7,48%. É uma patada, né, no Bradesco, mas não é para tudo isso. Os resultados não foram tão mal assim para o mercado reagir dessa forma. 7% em um dia é muito, é muito. E eu vou mostrar para vocês aí alguns detalhes do resultado do Bradesco, mas não é para tudo isso. Acho que até é uma oportunidade de compra, não é recomendação de compra. Eu acabei comprando hoje um pouquinho, né? A queda, achava que o Bradesco já estava barato e ainda acho que está barato, mesmo com resultado. Mas é questão de longo prazo, né, galera? Não pode desesperar. Quem está com a ação agora e está vendo essa queda aí, não desespera. Bolsa é paciência, bolsa é constância, bolsa é disciplina. Renda variável é assim. O mercado hoje está reagindo mal, mas amanhã pode voltar aos 18, pode voltar até o patamar que estava antes. Olha só, pessoal, alguns pontos aí do relatório publicado pelo Bradesco. Muitas receitas do banco, elas aumentaram no quarto trimestre do ano passado. Então foram alguns pontos do Bradesco, o Bradesco foi muito melhor, muito bom. Algumas coisas nem tanto, mas o resultado financeiro de operação aumentou também em 43,1%. Então é fantástico o Bradesco. O Bradesco é um banco que, lógico, vai passar por toda a crise, como inclusive a despesa de pessoal. O quarto trimestre com o terceiro trimestre do ano passado, você vai ver que o quarto trimestre houve uma variação aí de 13,2%, aumentando as suas despesas com o pessoal, o que contribuiu muito para chegar no final do ano e ter esse número de 28,7%. Já em comparação com outras despesas administrativas, do terceiro para o quarto trimestre do ano passado, houve uma diminuição aí de 1,9%. Então, são alguns aspectos positivos, mas outros que deixam a desejar. Como falei com vocês, não é para essa queda de 7% representar como o banco está quebrado, o banco está falido. Não, ainda assim, é bem louco o que o mercado faz com algumas empresas. Um absurdo, cara. Nós temos empresas boas, perenes, com lucro recorrente, com dívida controlada, mas que as ações elas são bem descontadas. Sei lá, parece que o mercado escolhe algumas aí como preferidas para levar pancada e vão batendo nela, mas são ótimas empresas. Nós temos aí o caso da Sanepar, está valendo a R$4, uma empresa fantástica, fantástica. Já valeu 7, mas vem aquela crise hídrica, vem a agência reguladora, né, a AGEPAR, vem um governo interferindo, que ela é do estado do Paraná. Então, assim, mas mesmo com isso tudo, ela poderia ter uma performance melhor, mas o mercado acha que não está legal e aí vai batendo na ação. Mas são ações
fantásticas, são empresas fantásticas e que, para quem tem essa visão de previdência, são empresas que podem sim estar no radar do investidor. Ele tem que saber que a empresa está se buscando aí utilizando das suas alternativas aí, gerar lucro, gerar receita, diminuir despesa. A PDD, olha aí, a PDD do Bradescão, ela é sim um dos maiores vilões do banco hoje, tá? Para quem não conhece, a sigla PDD significa provisão de devedores duvidosos, tá? Nada mais é do que um lançamento de um valor na receita da empresa como se fosse despesa, sem ainda ser efetivamente uma despesa. Ela corresponde a uma expectativa de perda de ativo, tá? Perda de um recurso gerador de despesa, ok? Então, a PDD é um valor contado como despesa, mesmo ainda não sendo, para garantir o equilíbrio da receita em casos de prejuízo com clientes inadimplentes, por exemplo. Se o banco tem uma visão de que os clientes vão ter algum tipo de dificuldade em quitar ou arcar com algum tipo de serviço oferecido, contratado junto ao banco, ela vai lançar essa PDD como se fosse uma despesa. E olha só, o resultado do quarto trimestre em comparação com o terceiro trimestre, houve um aumento aqui de 27,5%. Tá? Em comparação com o mesmo período do ano de 2020, houve uma redução de 6,2%. Então, esse PDD sim preocupa. As despesas com PDD aqui, olha só, 15,2% do quarto trimestre de 2021 em comparação com o terceiro trimestre, com o trimestre anterior do mesmo ano. Então, essas receitas, essas despesas da PDD é sim um dos vilões do Bradescão, ok? Mas galera, olha só, volto a falar com vocês, essas quedas aí não são tão condizentes com o relatório do banco não. Não foi aquelas 1000 maravilhas, mas também não foi para essa queda de 7% de hoje. Pessoal, tentei falar de uma forma mais clara, tá aí alguns pontos positivos, negativos aí do relatório do Bradesco. Espero que vocês tenham compreendido a questão do PDD, a questão da bonificação de ações. Coloque aí nos comentários o que você achou, alguma dúvida. No mais, fiquem com Deus aí e até a próxima. Tchau, tchau.